Primeiro volume da obra. Os que procuraram ser inglorificados. A vida continua no céu do desencanto, mostrando que ela é bem-vinda pelas glórias que estão de posse. Para os que procuraram, por livre e espontânea vontade, serem inglorificados, por descuido dos primitivos, que entraram pela parte da planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Nesse descuido, foram dados os primeiros passos para a formação dessa deformação e pelas modificações que passaram, pelas transformações que houve, chegaram a ser como são, encantados, sem nunca poderem dar soluções do porquê o mundo assim é. Pois já de muito aí estão à procura do certo dos certos, e nunca o encontraram, a não ser agora, que aí está em vossas mãos a escrituração de tudo isto minuciosamente esclarecido. Vivendo como vivem, nessa vida de misérias, com esse mau fruto de uma natureza nula, que não dá garantias de nada, e sim indecisões em tudo, principiando pela vida e acabando nas demais coisas. Enfim, um tufão de ruínas, um mundo negro, atacado por tudo quanto é de ruim, vivendo com esforço e sacrifícios, vivendo debaixo de uma luta infernal, esperando o bem até morrer e nunca o encontrando. Vida traiçoeira é essa aí desse mundo do encanto, onde muitos ficam até desanimados de viver, desiludidos, reconhecendo que essa é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba, tudo cansa de trabalhar. E embora o vivente queira viver, a vida depende de um organismo debilitado, que é máquina, e toda máquina, com o tempo, enfraquece e paralisa. Portanto, essa é uma vida que para o vivente, que sabe viver, não lhe dá preocupações, porque sabe que não adiantam e qualquer que seja a preocupação, é motivo nulo para a vida. Foram os atrasados que criaram essa mania de preocupações. Preocupações só servem para destruir a vida o mais depressa possível. Preocupações devem ser as naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam nem molestam. Mas os viventes desvirtuaram do ser natural, por serem atrasados. Se não fossem atrasados, reconheceriam que as preocupações só prejudicam. Mas, por serem atrasados, é que acham que o esforço dá vida, quando é o contrário, o esforço tira a vida. Por os viventes serem possuidores de um grande atraso, é que o sofrimento aumenta de maneira tão assombrosa a ponto de não haver quem não sofra. O sofrimento atrasa cada vez mais os viventes já atrasados. O mundo é de sofrimentos, e todos são sofredores, mas esquecem de compreender que o sofrimento foi feito pelos próprios habitantes do mundo. Quem inventou as artes destruidoras? Foram os próprios habitantes. Quem inventou o esforço da ciência? Foram os próprios habitantes. Portanto, os causadores do sofrimento são vocês mesmos. Onde está o atraso, está o sofrimento. Ninguém se compreende, ninguém se entende.
e na mesma hora que estão se entendendo, desentendem-se. Isto é prova de que não estão adiantados, pois se estivessem, entender-se-iam muito bem. Onde há desastres, não há adiantamento, porque o atrasado é que não sabe o que faz, e por não saber, sofre as consequências dos desastres. Por conseguinte, está visto que todos caminham em multiplicações de ruínas, por viverem no mundo de atrasados. O mundo não tem adiantamento de espécie alguma, e só a imunização racional, com o tempo, equilibrará todos pelos métodos e meios racionais. Os deformados, com esse atraso todo, não podem encontrar o bem. E quanto mais o procuram, mais desistem de procurá-lo. Esse é um mundo de cegos de olhos abertos, que vivem à procura da felicidade sem encontrá-la dentro de um atraso desses, produto dos próprios habitantes. Ninguém pode ter sossego dentro de um atraso desses. A confusão é reinante. Os viventes são insaciáveis, molestados, doentes, possuidores de alegrias momentâneas, passageiras, de felicidades momentâneas e insignificantes, em momentos passageiros. Num atraso desses, não pode haver estabilidade, não pode haver paz duradoura entre todos. Não pode haver felicidade nem harmonia, porque tudo são insignificantes passagens devido ao atraso de todos. E os verdadeiros cegos, os verdadeiros atrasados, acham que nessas ruínas todas, nesses escombros de misérias, está o grande adiantamento. Enquanto têm qualquer esperança, vão achando que está tudo em grande adiantamento. Mas, quando se desiludem, não querem saber da fortuna, nem da posição. Acham que o melhor é morrer e, às vezes, põem termo à vida. Tudo isso por efeito da degeneração. As degenerações provocam mesmo o enfraquecimento entre as gerações, e quanto mais fracos, mais degenerados, pela própria natureza, e mais atrasados em tudo. E assim, a vida continuará, até que todos fiquem imunizados racionalmente, para deixarem de ser sofredores, degradados, guerreiros vencidos, pois tudo resume-se na morte, na campa fria, aonde se extinguem todas as ilusões, todas as alegrias, todas as virtudes empedernidas de misérias, que são o prato onde se consomem e todos comem as lindas maravilhas do encanto, que são o fel, sempre permanente entre os viventes atrasados. Nesse mundo, o sossego, a paz, a alegria duradoura só estão no nome, e por isso tudo se acaba, tudo se transforma, tudo é tão vago como a água que corre para baixo e não volta mais. Está aí o encanto, e aqui, nesta escrituração racional, o desencanto. O desencanto tudo é, e o encanto nada é. O desencanto põe tudo em forma racional, e o encanto sempre pôs tudo fora de forma, multiplicando o mal, lapidando a selvageria para mais multiplicações de ruínas. Mas agora, aqui está o racional superior, trazendo ao conhecimento de todos esta escrituração,
para a satisfação de todos, para a glória de todos, para a glorificação, para a salvação eterna de todos, para a redenção universal. Está aqui o conhecimento de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, de todos e de tudo. No mundo, nunca sonharam com a redenção universal. Nunca imaginaram poder existir a imunização racional. Só agora, aqueles que aqui estão aprendendo estes conhecimentos poderão falar sobre tal coisa. Os que não conhecem e ouvem falar neste assunto ficam assombrados. Não acreditam, acham impossível, e só mesmo vendo e procurando conhecer é que irão encontrar a verdade. Assim, todos irão ficar convictos pelo testemunho da verdade das verdades, que aqui está neste assunto sem competidor. Todos choram há muito no mundo, todos imploram e vivem em anseios, à procura do que agora aqui lhes chega em mãos, através desta escrituração. E depois da sua divulgação, o espetáculo no mundo inteiro será incalculável. O delírio será maravilhoso, e a alegria nem se fala. A vontade de todos será satisfeita, e todos irão saber como é e como pode ser. Afinal, durará semelhante situação por muito tempo, e todos farão questão de serem imunizados, e o assunto para o resto da vida de todos será a imunização racional. O delírio será maravilhoso, porque a incerteza, a dúvida, a indecisão, a desconfiança de tudo desaparecerão, por encontrarem o caminho da verdade das verdades. E assim serão banidos os sugestionadores dos fracos, os pantomineiros, que há muito vêm alimentando todos estes mistérios, por não saberem desvendá-los, encerrando tudo no infinito e encontrando agora todos esses mistérios desvendados nesta escrituração. A alegria será deslumbrante, a emoção e a satisfação serão enormes. Isto é um insignificante comentário da vida e do porquê da vida, do que é a vida atual e do que será a vida futura, depois de todas as verdades provadas e comprovadas, de todas as soluções dadas aqui, pela imunização racional, onde não há dúvidas a fazer. Duvidam sim os que não sabem, os que não conhecem, mas, depois de todos saberem e conhecerem, acabar-se-ão as dúvidas. A dúvida é uma coisa natural de quem não conhece e não sabe. Na dúvida, vivem todos há muito, de experiências em experiências, as apalpadelas, na incerteza de tudo. Nem de outra forma os encantados poderiam viver. Só mesmo depois de desencantados é que irão fazer modificações como do preto para o branco, vendo e sofrendo as influências do encanto pavoroso dessa vida. Todos cada vez mais cansados de sofrerem num mundo cheio de crenças, sufocados pelos enigmas e talismãs embusteiros, onde a morte, depois de tanto sofrimento, é um descanso. O obscurecimento do vivente chegou a um tal ponto que os seres materiais valem mais do que a própria vida.
A vida resume-se, demasiadamente, mais do que vale. Entretanto, cada vez lhe dão menos importância. Qualificaram os seres materiais, que são menos do que a vida, com mais valor. E assim, se desequilibrando, se rebaixando e se reduzindo cada vez mais, a ponto de conceituarem a vida e elevarem-na a alto nível de importância, na mesma hora que a desclassificam como menos do que tudo de material. Por isso, todos guerreiam, todos lutam, por tudo se matam, pois colocaram os seres materiais com mais valor do que a própria vida, na mesma hora que valorizam a vida acima de tudo. A confusão é tão grande que estão dentro deste encanto pavoroso em condições tais que não dão pelas contradições criadas entre os desígnios das coisas, devido aos desentendimentos de si mesmos e das coisas, que são os pertences da vida, que perturbam pela confusão criada, onde não pode haver entendimento nem equilíbrio no mundo. Eis a razão do sofrimento, de não poderem viver nesse encanto onde lutam contra tudo, pois do contrário não vivem. Guerreiam por tudo, pela saúde, pela felicidade, pelo saber, pelos negócios, pelas artes, pelos compromissos, para melhorar, e a vida se tornando, dentro dessa luta, sem proveito algum, aguardando as melhoras, e o proveito que tem é de uma hora para outra acabar-se a vida. E está aí a nulidade de tudo, a prova de como esse encanto é pavoroso e ludibriador, cheio de paliativos ilusionistas, onde todos seguem os fantasiados que, com o tempo, se encaminham para solucionar as ilusões, mas que, por serem aventureiros, não duram muito nessas ilusões.